Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, estamos começando nesse momento, nesse instante, a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do dia 24 de fevereiro, e que a graça de Deus esteja com você, que a misericórdia de Deus esteja presente na sua vida também, tá bom? Palavra de Deus, Evangelho desta quarta-feira, um evangelho um pouco menor do que o Evangelho de ontem, inclusive, Mateus, no capítulo 6, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os textos, agora nesse início, durante o período quaresmal, eles não têm assim, uma forma sequencial, né, como nós pegarmos o capítulo 1º, 2º, 3º, na sequência de um evangelho, como, por exemplo, o evangelho de Mateus. Veja, ontem nós estávamos refletindo um pouquinho a partir de Mateus 25, o capítulo 25. Hoje, a liturgia da palavra nos faz ver mesmo o evangelista Mateus, mas no capítulo 6. Então, por quê? Porque o período quaresmal, ele vai apontando, ele vai dando pistas para esse tempo, para esse momento, né? Como não podemos deixar de lembrar, não podemos esquecer que é um tempo de conversão. Tempo que nos ajuda, a palavra de Deus deve nos ajudar a refletir sobre a nossa vida, né? E aqui nós temos como tema no evangelho de hoje, um dos 3 pilares apresentados lá na quarta-feira de cinzas. A oração, o jejum e a caridade. Então hoje é apresentado, o Evangelho apresenta essa dimensão própria da oração, mas uma oração que deve estar ligada também ao perdão, né? Aqui nós ouvimos quando Jesus ele fala aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Mas vem um dado também que eu colocaria aqui, o dado da fé, né? Não é a questão do número de palavras, mas também, claramente, a fé que nós proferimos, né? Que nós rezamos. Então, Jesus ensina aos seus discípulos essa bela oração, a oração do Pai Nosso, né? Que vem, no primeiro momento, né? Esse reconhecimento de Deus como Pai Nosso, né? Aquele que está no céu, aquele que é dono de todas as coisas, por isso venha a nós o vosso reino e que seja feita a vontade de Deus. Depois vem essa questão da petição, né? É momento de pedir. Reconheço Deus como Pai e como um filho, dependente do Pai, eu peço o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. É interessante porque Jesus não ensina nessa oração o pedido de um pão acumulativo, né? Eu quero um pão hoje para resolver todos os problemas da minha vida. Não, é um pão nosso de cada dia. Então hoje eu me dirijo ao Senhor em oração, em prece, pedindo o pão de cada dia, o pão de hoje. Amanhã, novamente, me coloco diante dele, pedindo, depois de amanhã. Então assim é a nossa vida, onde todos os dias nós devemos ter esse contato com Deus, a partir da nossa oração, da nossa conversa com Deus, da nossa escuta também, que é muito importante, né? Porque de repente, se nós usarmos a força das muitas palavras, nós vamos falar, e não vamos escutar.
Me lembro que em uma paróquia onde eu estive, tinha uma senhora que gostava muito de conversar, de falar, e às vezes ela me encaminhava alguns áudios, ela chegou a encaminhar áudio de 12 minutos, né? E um dia eu falava para ela, ninguém vai escutar o seu áudio, né, também, porque 12 minutos, então, assim, todas as vezes que eu me deparo com esse evangelho, eu lembro, né, desses áudios tão longos, né, ali de 12 minutos, 10 minutos, então, se muito falo, pouco escuto, né, e aquele que está falando, fala demais, e o que está ouvindo não vai ouvir, e depois aquele que fala muito não vai ter tempo, né, para você gravar um áudio de 10 minutos, né, ali para mandar, para encaminhar no WhatsApp, você vai ter um tempo, vai tomar muito tempo. Então, supostamente, você vai ter outra coisa para fazer. O que eu quero dizer? Não vai ter tempo para ouvir. Então, falar não é pela força das muitas palavras, mas pela intensidade, pela fé que se coloca ali, né, pela escuta atenta da palavra de Deus e, por fim, o perdão, essa dimensão do perdão. Na verdade, o Senhor ele conhece nossas necessidades, né, quando nós pedimos, antes mesmo, né, de nos apresentar. E a nossa oração seja uma oração sincera, né, na busca também do perdão, de sermos perdoados por Deus, mas algo que nos chama a atenção ao final do Evangelho de hoje, a necessidade também de concedermos o perdão a alguém. E quem sabe perdoar a nós mesmos. Às vezes nós cometemos alguns atos, algumas coisas que não são boas e que nós ficamos presos naquilo porque não conseguimos nos perdoar. Quantas vezes, né, já ouvi pessoas em confissão contando os seus pecados, e que a gente via que a pessoa muito mais, ela carregava algo dentro de si de não se perdoar do que do perdão ou da misericórdia de Deus. Já se confessou uma vez, já se confessou 2 vezes, 3 vezes o mesmo pecado, ou seja, basta uma vez, se eu estou arrependido, né, Deus me perdoa, mas às vezes eu guardo aquilo, não me perdoo como deveria. Bom, perdoar o próximo é que diz aqui, mas eu me lembrei dessa questão também, né, dessa dimensão própria do perdão que devo dar a mim também, pelas minhas falhas, pelos meus erros, para que eu possa melhorar. Então, são pistas importantes para hoje, para a vida de hoje. A oração, muito importante. Não é pela força das muitas palavras que nós vamos ser atendidos, mas pela qualidade daquilo que nós colocamos diante de Deus. Tá bom? É isso que hoje gostaria de ter refletido com você e peço ao bom Deus que te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.